Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Eu gostaria só nessa hora de chamar aqui o pastor Roberto, né? Quantos estiveram aqui ontem? Ok, então você esteve aqui, você ouviu algo poderoso. Lá vem o Beto com alguma coisa na mão. Quem não estava aqui ontem não entende por que nós estamos rindo. Eita, vai ficar aqui hoje. Muito bem, muito bem. Por isso que você não pode perder os negócios, né? Nós começamos ontem, né? Você chegou aqui hoje, já está do meio. Mas mesmo assim, bom que você veio hoje mesmo. Queria que nessa hora a gente orasse. Mais uma vez, você sabe como nós fazemos isso, né? Nós oramos por quem fala e por todo mundo que ouve, não é? A partir de agora a gente vai pedir para toda a movimentação ser só estritamente necessária. Você vai se mexer só se você precisar muito, não é? Nós vamos orar agora e aí você vai se acomodar e nós vamos ter um tempo de reflexão na palavra. Ore, por favor. Você ora. E glorifica, Deus, o nome de Jesus aqui no nosso meio. Oramos em nome dele. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos, da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu vou segredar algo para vocês. Está muito bom estar aqui, mas eu queria estar lá embaixo. Eu confesso. Assim. Gente, aquele cara deve ser muito engraçado, né? Nossa! Assim, tem gente que tu olha, ele não precisa falar nada, tu já começa a rir. É ele. Entendeu? É ele, gente. Não, tem que ser corajoso, gente. Demais, demais. O Spurgeon dizia, se você consegue pregar o evangelho para uma criança, você prega para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, assim, você quer aprender essa questão do evangelho, de passar o evangelho, de evangelizar, cara, trabalha com criança. Trabalha com criança. Trabalha com criança. Pô, não era sobre isso que eu ia falar, não, gente. Olha só. Gente de humanas é fogo, gente. Cara, está precisando de homens lá com as crianças. Está precisando de homens. Está precisando de... Você que é pai, você que é líder de célula, que tem filho. Eu digo para você, olha, às vezes eu falo assim, mas você vai liderar uma célula de criança e a pessoa diz assim, mas e a minha célula? Eu digo, vai ser a supervisão é célula. Supervisão, gente, não é reunião deliberativa não, é célula. GD é célula. Ah, mas quem vai cuidar de mim? Na supervisão. Mas você não tem ideia, você imagina você ganhar o seu filho para Cristo. Você investir 5, 7 anos da sua vida liderando uma célula de crianças. Você não tem ideia do que você está fazendo. Certa feita, depois de uma série de conferências em Chicago, o D.L. Moody chegou lá num local e conversando com os pastores, e o pessoal perguntou, quantas pessoas se converteram? E naquela vez foram poucas pessoas, acho que foram 380 pessoas que se converteram. E ele falou que foram poucas. E ele falou assim, olha, foram 380 e poucos e meia. Não, ele falou 2 números. Só que ele falou, olha, meio e os números inteiros, 140 inteiros e não sei quantos meios. E alguém perguntou, mas por que meio? Aí ele falou, não, porque foram adultos que se converteram, são esses meios. E os inteiros são as crianças, que têm uma vida pela frente. E
ter isso no coração é muito sério, e a igreja ela tem que despertar para isso. Ela tem que despertar para isso, ela tem que entender que criança não é um passatempo, que criança não tem cultinho, que criança não tem um espacinho, que criança é a igreja do hoje. E você tem que levantar e falar, é isso. Eu estou muito desafiado lá, essa área de crianças tem 1 ano que eu assumi. Eu estou muito empolgado, eu estou sonhando, ano que vem, no próximo ciclo, nós termos aí 15 células de criança, em ponto de multiplicação. Então, orem por isso. Mas eu lancei um desafio, e você não sabe o que pode ser da sua vida no próximo ciclo de multiplicação, se você aceitar esse desafio, de labutar nessa área de ganhar crianças para Cristo, evangelizá-las, discipulá-las e comissioná-las. Você não tem ideia, talvez você esteja alcançando a pessoa que vai transformar o Paraná. Você tem ideia? Assim, cara, eu descobri alguém que mudou o Paraná. Uma criança. Você entende isso? Isso mexe com você? A equipe está doida te esperando lá. Então eu quero orar. Para quem entendeu isso, entendeu o que o Otávio falou, entendeu esse parênteses aqui, e está assim, sentindo algo no coração. Fica de pé que eu gostaria de orar por você. Fica de pé. Amém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu bato palma para os homens de coragem. Homens de coragem. E nós estamos precisando de homens de coragem na igreja. Isso aí é um outro parênteses. Se eu abrir aqui, aí eu não falo tão bem, entendeu? Quando eu falo dos meus pares. Mas vamos orar a Deus. Uma multidão se levantou agora, falando, eu estou sendo despertado para isso. E Deus, é uma conferência de liderança. Nós estamos vendo o que o Senhor está falando. Nós vimos crianças correndo, querendo estar aqui. Deus, nós não podemos perder os teus pequeninos. Então, Deus, nenhum ficará pelo meio do caminho. Nós veremos evangelistas, nós veremos missionários, pastores, pastoras, ó Deus, homens e mulheres servindo o Senhor, ó Deus, sendo atuantes em suas áreas de influência, em nome de Jesus. E esses que se levantaram serão, ó Deus, mentores, fomentadores. Daqui a 20, 30, 40 anos, essas crianças falarão lá em Sião. Eu ouvi uma palavra, eu ouvi um tio, teve uma tia que falou, eu lembro da mensagem, eu lembro da oração, aquilo mudou a minha vida. Serão esses os testemunhos que contarão desse lugar, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Que Deus te abençoe. Porque a bacia aqui, não é porque eu sou fã do Ziraldo, não vou pôr isso na cabeça, não, fiquem tranquilos, mas preste atenção nela. Eu quero falar sobre influência. Olha só a coisa doida. Gente, eu ainda nem conversei com o Otávio, mas deixa a sua Bíblia aberta em Mateus, o texto da grande comissão, e eu quero que você olhe para esse tema e preste atenção, assim, como mudar 404 mil pessoas. É familiar para você o número? É familiar? É isso aí. Conheça a sua cidade. Conheça o seu bairro. Se você perguntar quem foi Barão de Cotegipe, eu te digo quem foi. Não tem como eu morar num lugar e não saber, cara. Naquela rua tem um nome. Quem foi essa pessoa? E se ele foi um escravocrata? Cara, eu já dou uma orada ali para aquele lugar ser abençoado. Se ele for um déspota. Então, assim, você tem que conhecer a sua cidade, você tem que conhecer o seu bairro, a sua história, a história da sua comunidade de fé, a história da sua igreja. Quem não conhece o seu passado não tem lugar certo para chegar no futuro. E isso faz todo sentido numa série de conexões na vida. Entendeu? Então, a pessoa chega e você olha para a sua vida. Cara, eu tenho esse problema aqui com liderança, porque eu tive um problema com o pai, com a mãe.
Eu tive um problema assim no passado, na igreja. Então, conhecer, entender, olhar para a sua cidade, os pontos importantes dela, como que as coisas foram encaixando, isso é muito importante. Vocês estão em uma cidade muito importante no eixo do Paraná, mas muito importante mesmo. Uma cidade assim, que tem chacoalhado. Vocês não têm ideia como vocês foram falados no Rio de Janeiro. Vocês não têm ideia. O pessoal assim, ficou tonto. Assim. Todo mundo no Rio de Janeiro ficou sabendo de Maringá. Especialmente depois daquela tragédia. Vocês imaginem eu indo para o trabalho. E aí, quer ir para Maringá? E aí, e Maringá está bem? Sabe qual a comida que tem em Maringá? Eu ouvia isso direto, uma semana inteira, ouvindo. Maringá mandou lembranças para você. As melhores. Cara, eu estou sentindo que tu tem que passar férias em Maringá. Como é importante. Como é importante alguns lugares, a empresa, o lugar. Se isso não for, assim, despertado na gente, a intencionalidade, ela vai para o ralo. E aí entramos num automático de fazer por fazer. E uma igreja histórica, como é o caso de vocês, é o caso da PIB Copa, é muito fácil entrar no automático. Gente, é muito fácil. O que é entrar no automático? É você fazer coisas num processo que você não para pensar o seguinte: por que eu faço isso? Por que a gente está de novo fazendo isso? Por que a gente está fazendo essa conferência? Se isso não for claro para a gente, nós vamos perder muito rumo da história. E aí isso tira da gente, sabe o quê? Destino. O que é destino? Destino não é um karma, gente. Destino é um ponto. Então tem gente que olha para o destino como um karma, como um acidente. É o destino. Não, o destino não é uma entidade, não é uma divindade. Destino é um ponto. Então entenda destino como um ponto. O que é o destino? É o lugar onde eu quero chegar. Então eu chego e digo, é isso. Eu estava lá numa viagem missionária, vindo de um processo bem doloroso. Isso já depois da conversão, 2 anos e 2 meses de conversão. Eu estava numa viagem missionária lá em Seritinga, Minas Gerais. E aí eu fui para a igreja. Põe amor nas minhas palavras. Eu fui para a igreja por causa de uma menina. Não tem outra, assim, é isso. Essa é a história. Eu conheci uma menina que era da igreja, e eu, mundo, uma vida bem desregrada, e um dia eu mexi com ela indo para a escola, aí ela me deu bola, aí eu falei para os amigos, essa garota aí, olha, poxa, seria uma mina de fé mesmo. Não é uma mina de fé lá na favela, é uma gíria, assim, uma mina certa mesmo. Tipo assim, essa é para casar, né? Aquela coisa toda. E ela não dava bola. Um dia ela parou, ela falou assim, olha, eu vou batizar tal dia. Você quer ir? Eu falei, é claro. Claro que eu quero ir. Só que eu esqueci. E era um domingo, batismo é domingo, né? E eu estava entrando no ônibus da torcida organizada, 2 horas da tarde. Eu tinha arrumado tudo, bandeirão, aquela coisa toda. E quando eu estou entrando, passa uma amiga dela e fala assim comigo, ô Beto, hoje eu batizar da fulana. Aí eu falei, cara, é mesmo. O pessoal nem entendeu, batizar, o que é isso? Aí eu falei assim, cara, eu não posso ir para o jogo hoje. E foi até um livramento, tá? Que o Flamengo tomou-lhe uma sapatada naquele dia. Deu um livramento e trouxe a salvação. E aí, eu lembro que eu falei para os caras, cara, eu tenho que ir na igreja, mas por quê? Eu falei, porque tem uma garota lá me dando mole. Eu vou lá para a igreja. Se você me perguntar o que o pastor pregou, a roupa que ele estava, eu falei ontem aqui, tudo eu sei. Eu sei, aquilo me marcou. Eu saí dali e nunca mais eu voltei para onde eu estava. Pela graça de Deus. Foi um negócio assim. Puf. Então, depois de um tempo, com muita luta e insistência, destino, o lugar que você quer chegar, os pais daquela menina deixaram eu namorá-la. Eu também ficaria receoso se eu tivesse uma filha para namorar comigo. Totalmente receoso. Eu ia mostrar logo um porta-mala para ele. Assim.
entendeu? Mas deixaram. Só que, assim, depois de um tempo, o que aconteceu depois de um tempo? Ela era uma menina de Deus. Ela é uma pessoa de Deus. Está casada hoje. Pessoa de Deus. Nós namoramos 1 ano e pouco. Só que eu percebi que eu estava indo para um lugar. Qual a palavra? Destino. E qual era o ponto? O ponto que a minha velocidade era muito rápida. E logo assim de cara, foi graça do Senhor por causa da casa do Saulo, quem esteve aqui anteriormente eu contei, mas eu vi na casa do Saulo uma coisa que me impactou, que eu jamais sonhei em ter e passei a querer ter. Era uma casa muito pobre, não tinha nem mesa, é sério, nós comíamos em tamborete. Mas eu olhava para o seu Antônio cuidando da dona Miriam, um negócio, um homem analfabeto, ela uma costureira. Assim, ela era muito forte, gente pobre, operária, forte, né? Então fisicamente ela era forte. Um saco de 5 quilos de arroz, ela pegaria um saco de cimento de 25 quilos. Mas ele não deixava ela pegar um saco de 5 quilos de arroz. Quando ela ia pegar, Mirinha, não. Quem faz isso sou eu. Tudo era assim, quem faz isso sou eu, quem faz isso sou eu. Pegar uma coisa no alto, quem faz isso sou eu, quem faz isso. Eu falei assim, cara, eu quero o quê? O que eu pensei comigo? Eu quero casar e fazer isso também. Aquilo me impactou. Então eu desejei muito casar, porque eu não queria casar, por conta do que eu tinha, passado que eu tinha. E aí, vendo como que eu comecei a acelerar, o que eu queria estar em ar livre. Rapaz, você imagina, um cara assim, mesmo, do mundão, voltando. Eu usava naquele sol de lascar do Rio de Janeiro, 3 horas da tarde. Quem aqui fez ar livre na vida? Gente, meu Deus do céu. Pessoal novo aqui, vocês não têm ideia do que é. É um movimento evangelístico. Mas você imagina, eu punha um terno, gravata, sapato social, num sol de rachar, com uma Bíblia desse tamanho, uma Thompson, entendeu? Uma Thompson. Quem teve Thompson aqui? Misericórdia! Gente, eu tive Thompson também. Mas era assim. Assim, nada contra ela, mas eu queria estar na EBD, eu queria estar no culto da manhã, eu queria almoçar com os irmãos, depois eu queria ir 3 horas para o ar livre, depois 5 horas eu queria estar na união de treinamento, 7 horas eu queria estar no culto, depois eu queria sair com o pessoal. Ela queria ir para o shopping, queria ir para o culto da manhã e à tarde para o shopping. Eu falei assim, para mim. Então o que eu percebi? Amava demais, gostava demais, mas eu falei assim, cara, se eu casar, e o casamento para mim é importante, 2 coisas podem acontecer. Ou eu vou ser frustrado, ou ela. Que eu vou puxá-la para fazer algo que para ela não é tão valoroso. O que eu fiz? É isso aí. Fiquei doente. Doente. Lembra da palavra destino? Onde você quer chegar? Fiquei muito doente. Eu só faltei trabalho na vida por 2 motivos. O primeiro foi esse, o outro, vocês sabem qual foi, né? Aquele negócio lá que eu tentei me libertar. Flamengo. Pensa outra coisa, não. Mas eu terminei. E aí, para curar fossa, o que você faz? Não ouça a Adele. Não fique ouvindo a Adele. Isso, não fique ouvindo Marília Mendonça. Não fique. Assim, não vai dar certo. Mete um projeto missionário nas costas. Mete um projeto missionário na cara. Eu embarquei num projeto missionário. Era setembro também. Fui projeto missionário. Quando eu estou lá no projeto missionário, está uma garota pregando. Lembro. Pergunta o que ela estava pregando? Josué 6, 7. Quando ela estava pregando aquilo. Eu estava com Marco Aurélio, amigo, chamava Marquinho, gente boa. Falei para ele, está vendo aquela garota ali? Nunca tinha conversado com ela. Ele, estou. Vou casar com ela. Ele é o quê? Aí eu falei, o que eu falei para ele? O que eu falei para ele? Destino. Ele, como assim destino? É lá que eu quero chegar.
Bicho, ela terminou a mensagem, desceu lá no projeto. E aí, tudo bem, Renata? Meu nome é Roberto. Eu vim de fora, cara. Os caras da igreja são muito lentos. Eu vim de fora, pô. Eu olhei assim, eu falei assim, como? Eu não posso perder um negócio desse. E eu estava mal. Mas projeto missionário te cura. Entendeu? Na hora ali eu falei, cara, é isso. Aí ela, tudo bem. Aí eu falei, amanhã podemos tomar café? Aí ela falou, aqui todo mundo toma café junto. É verdade. É verdade. É isso mesmo. Mas queria, gostei do que você falou. Você prega bem. Entendeu? Você prega bem. E assim foi, meu amigo. Saí dali atirando assim. Voltei do Rio. Voltamos para o Rio, já marquei com ela, porque eu queria o quê? Destino. Entendeu? Destino. Então, isso vai mudar as suas decisões. O que eu quero fazer? Eu quero chegar aqui. É nisso. E eu vou ser intencional, eu vou tomar atitude. É assim. Na maioria do tempo, nós agimos assim. No evangelho, que não. No geral da nossa vida, é assim. Só com o evangelho, que não. Aí a gente deixa, vai fazendo as coisas que é em automático. E não para. Por que eu estou fazendo isso? O que eu quero com isso? Então, por que eu faço essa programação? Você faz e você não para pensar. E vai entrando em automático. Daqui a pouco, você larga, até a sua roupa vai para a igreja, mas ela nem sabe por que está indo. Entendeu? Quando você não tem destino, você não sabe, então você titubeia nisso. Olha só o que a menina falou. Logo, eu deixei para trás. Foi ano passado. É um ano. São muitas decisões para uma menina de 17 anos. Você computou o testemunho dela aqui? É gente que sabe o que quer. Entendeu? O que quer. Então eu chegava, ela trabalhava assim. A nossa história, minha com a nega, é meio assim, Eduardo e Mônica, sabe? É literalmente Eduardo e Mônica. Eu tentando entrar na faculdade. Gente, eu não conheço ninguém, é sério mesmo, que tenha ficado reprovado no vestibular de seminário. Não conheço ninguém. Só tem uma pessoa que ficou reprovada nesse vestibular, eu. Quando chegou a cá assim, você foi reprovado. Eu falei assim, nossa, misericórdia. Nossa, ainda sou, mas era ruim demais. E ela terminando a faculdade. Falando de Foucault. E eu assim, meu Deus do céu, o que é isso? Mas eu queria algo. Eu insistia. Entendeu? Ela estava no trabalho, trabalhava, já morava sozinha, saiu do interior do Rio para fazer faculdade, trabalhar. Ela saiu do trabalho numa rua chamada Paissandu, que tem muitas palmeiras, ela trabalhava numa agência publicitária. Ela saía lá do trabalho, aí eu lá embaixo da palmeira, ela, o que você veio fazer aqui? Vim te ver. Assim. Entendeu? Claro, hoje ela chamaria a polícia, não, um doido está aí. Mas eu sabia o que eu queria. Como uma série de coisas. Eu sei, eu digo, não vou fazer isso. Então, como você vai impactar 400 mil pessoas? Quando você sabe onde quer chegar com a sua célula, com a sua igreja. Qual é o primeiro hábito de um líder eficaz de célula? Lembram do livro do Denver? 8 hábitos de um líder de célula? Quem já leu esse livro? Qual é o primeiro hábito? Sonho. Sonho é o primeiro hábito. Então, o sonho mostra o destino. Eu quero isso. Então, eu tenho um sonho para cada líder, para cada membro da minha célula. Entendeu? Tem lá, tem muito tricolor na minha célula. Muito tricolor. O sonho para eles mudarem. Assim, é um sonho, é uma utopia isso, eu vejo lá. Mas eu sonho por cada um. Pô, fulano é assim, eu gostaria de vê-lo assim. Gostaria que o casamento dele fosse assim. Eu escrevo. Chegou na célula, com 2, 3 reuniões, eu já escrevo o sonho que eu quero para eles. E eu sonho com todos liderando. Olha lá. E que eles se tornem um líder também que multiplique, que abençoe outros homens. Então, como? Você olha para o desafio, que é, Sião. Você olha,
Copacabana, da Grande Tijuca até São Conrado, que é o último bairro de Copacabana, a zona sul, onde Copacabana está, onde a Pibicopa está, é uma região que tem 16 bairros. Então, da Grande Tijuca, que pega centro, porque a zona sul ela está dentro de um maciço, chamado Maciço Tijuca, que é uma cadeia de montanhas. Então, a zona sul ela só tem o centro e zona norte e a zona oeste. Ela não tem leste e oeste. Entendeu? Porque leste vai ser montanha, oeste vai ser o quê? Mar. Então, ela não tem. Você tem na Zona Sul 16 bairros. Nesse raio do Maciço Tijuca, você tem 1.100.000 pessoas morando. Hoje, agora, nesse momento, a gente tem um culto lá chamado Ignis, no sábado. Hoje foi um trelelê para gerenciar o culto. Sabe por quê? Porque Copacabana está fechada hoje. Fechada. Ninguém entra, ninguém sai. Não, perdão, as pessoas entram, mas não conseguem sair. E só entram a pé. Ninguém está entrando carro, nada. Ou a pé ou de metrô. Porque está tendo um show do Alok. O tema, o título do show é O Show do Século. Estão sendo aguardados mais de 1 milhão de pessoas em um bairro. Caótico. Como uma igreja como a nossa, pequena, vai influenciar? Então você olha para esses números e você diz assim, cara, isso é uma utopia. Mas quando você tem um povo que tem destino, você muda o mundo. Olha só, dá até tema de mensagem. 12 homens e um segredo. Os caras lá da Palestina, eles não eram nada, nem ninguém, eram 12. Nós estamos contando a história deles até hoje. Então, se ele mudou o mundo com 12, o que é para ele mudar uma cidade de 404 mil pessoas com uma multidão? Vocês são ou não são? Nessa ótica, vocês são poucos ou são muitos? Muitos. Porque com 12 ele impactou o mundo. Uma cidade, como isso? Olhando para essa cidade, entendendo a igreja, entendendo a história, entendendo os dilemas e, principalmente, se tornando especialista em pessoas. Olhando para a gente como Jesus olhava. E como ele olhava para a gente, isso é impactante, porque, olha só, uma série de curas de Jesus. Jesus cura umas pessoas, né? Ele chega lá, com o cego, ele manda lá passar lama. Umas coisas assim, cara, se você tentar explicar teologicamente, vai ficar complicado. Então, tem coisa que é igual a sarça. Tu tira a sandália e adora, você diz assim, cara, eu não sei. Eu só sei que foi assim, como disse o Chicó. Então, você vai nessa entoada, nessa batida. E aí, você olha para outros, ele chega com os leprosos. Todo leproso que Jesus curou, Jesus fez o quê? Tocou, cara. É leproso, ele toca. Porque o leproso andava com um sino, um guiso no pescoço, que ele tinha que tocar quando ele estivesse andando. E gritar, leproso, leproso. Ninguém tocava, o cara à margem. Então, assim, só o toque. Se não acontecesse nada com a lepra, nada, continuasse o leproso, aquele camarada seria curado. Não na pele, mas na alma. Então, por isso que a palavra cura, que às vezes é traduzido para a gente como cura, é salvou. Então, você pega o mesmo texto, então Jesus, e você, quando começa a comparar as Bíblias, você vê que às vezes elas mantêm a verdadeira tradução. Não que as outras sejam falsas, mas é o contexto. Né? E os tradutores explicam melhor isso. Você chega assim, então Jesus salvou. Aí você pega o mesmo texto, então Jesus o quê? Curou. Aí você diz, salvou ou curou? As duas coisas. Ele salvou e ele curou, cara. Ele curou. Então você passa a olhar e você conhecer assim, pessoas. Então, se você entende que Sião é um povo que ama a igreja, se você entende que Sião está escrito, está nos documentos de vocês, tá? Que eu fui atrás. É uma igreja que abençoa vidas, aí você vai falar assim, cara, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que ter um estilo diferente. Eu quero alcançar um destino, eu quero fazer algo. Então eu vou nessa entoada, e eu vou decidir essas coisas. Eu vou começar a falar sim e não.
Sim para aquilo que tem que ser sim e não para aquilo que tem que ser não. E quem começa a receber os nãos primeiros? Não é liderança, não é pastor, não é A, não é B, é você mesmo. É você falando não para você, aprendendo a falar não para você. Isso é importante na vida de um líder. Então a pessoa chega e diz assim, cara, você quer comer esse pudim? Assim, é claro, eu comi hoje, assim, eu comi hoje, gente, eu estou sendo muito bem cuidado. Primeiro que aquele hotel, gente, maravilhoso. Fui correr hoje no hotel. Gente, eu comi hoje um pavê. Eu nem vou falar de quem é, para não fazer inveja a vocês. Mas, olha, eu pedi para tirarem uma foto e eu mandei para um amigo para provocar. Entendeu? Eu falei assim, olha o que eu estou comendo. Aí, ela me perguntou, você quer mais? Eu falei assim, é claro que eu quero. E eu não quero uma vez, eu quero duas, eu quero três, eu quero o tabuleiro. Eu não devo, mas querer, eu quero. Então começa a falar não para quem? Para mim. Você quer isso? A pessoa diz assim, você quer ir hoje? Cara, não quero. Mas eu vou. Hoje é um dia que eu não quero. Entendeu? Mas eu vou. Você quer dessa maneira, você gosta dessa maneira? Perguntar assim, qual o seu estilo de louvor? Cara, olha para mim, uma pessoa quadrada como eu, você acha que eu sou worship? Entendeu? Você não tem ideia do que eu gosto, cara, de louvor. Eu gosto da mulher do reteté. Isso é o louvor que mexe comigo. Quando eu toco no carro, meu filho fala assim, não, pai, pelo amor de Deus, tira. Eu tiro. Mas eu chego e digo assim, eu quero que na igreja seja assim. Cara, não é para mim. E eu digo não para mim. Eu tenho os meus momentos que eu ouço. Ok. Então, isso é muito importante, porque você vai responder da maneira certa. Você diz, cara, é célula. As pessoas chegam, mas se nós fizermos isso é uma bênção. Eu digo, é uma bênção. Só que nós decidimos ser assim. Porque nós entendemos a missão. A missão é clara para a gente. Não é que os outros estão errados. E como você vivencia isso de uma forma intensa? Você tem que ter algo que te impulsiona, que te desafia. E o que é esse algo? Nossa, misericórdia, o relógio passou ali com força. Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, e ensinando-os a obedecer tudo que vos ordenei. E eis estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é um texto conhecidíssimo, que você que é líder em treinamento, anfitrião, você tem que saber. É o texto da Grande Comissão. E a Grande Comissão, ela não está só no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Em todos os evangelhos está a Grande Comissão. A Grande Comissão é dita em todos os evangelhos. Então, um desafio para você. Se você leva isso a sério, ache a Grande Comissão no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João. Ache lá. Casse, hoje, dê um Google, pesquise isso, vai te ajudar e muito. Olha só o que a Grande Comissão nos ensina. É a totalidade, no Evangelho de Mateus, a totalidade do Evangelho. Ele disse, todo o poder, toda a autoridade, todo o dínamo me foi dado. Nós somos comissionados, não é por aquilo que nós somos capazes de fazer, mas pelo poder que nos capacita a fazer coisas. Então, todo o poder nos foi dado, todo o poder. Olha como ele comissiona a igreja. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto vão. A igreja ela foi comissionada debaixo de poder, de autoridade. Não foi uma sinagoga, não foi um grupo religioso, foi o poder do alto. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então vão. Nós temos que ir por quê? Todas as pessoas têm que ser alcançadas. Olha o que ele diz. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. É todo tipo de gente, não importa. Onde tem gente, nós queremos estar. É todo tipo de gente. É motociclista, é isso. É punk, é isso. É funkeiro, é isso. É empresário, é isso. É mulher patricinha, é isso. É playboy, é isso. É do time, não importa. É todo tipo de gente.
É todo tipo de gente. Nós temos que despertar para alcançar pessoas. E ele diz, para fazer o que com essas pessoas? Ensinar tudo. Não é uma parte, não é um segmento, não é uma porção, tudo que ele ordenou. E aí ele dá uma promessa. E aí é bem interessante, o Evangelho de Mateus, a primeira vez que o nome de Jesus é mencionado no Evangelho de Mateus, é no capítulo 4, no capítulo 2, quando Jesus é anunciado. E você dará à luz a um menino, e o nome dele será Emanuel. É a primeira vez que Jesus é anunciado no Evangelho de Mateus, como Emanuel. Termina o Evangelho falando que ele é o quê? Emanuel. Que significa Deus conosco. Ele está prometendo, eu estarei com vocês todos os dias. Então, nessa totalidade, há uma promessa. Agora, ponham amor nas minhas palavras, que isso aqui é a hermenêutica do texto. O texto é claro, porque a gente pega esse texto e fala aos 4 ventos que Jesus falou que estaria com todos os dias até... Não. É uma promessa para um comissionamento. Ele está falando assim, cara, vocês vão. Eu não vou prometer a vocês ouro. Tem ouro sendo prometido? Prata. Ele prometeu que vai ser fácil? Não. Mas ele está prometendo uma coisa. O que é? Presença. Aqueles que forem, ele diz, eu estarei com vocês todos os dias. Sabe aquele dia que a célula não está? Hoje eu conversei com um discípulo cedo. Falei, e aí, como a célula foi? Pô, não foi bacana, não. Eu falei, olha, você foi? Esses caras são teus discípulos? São. Aí eu li para ele a promessa. Falei, pega aí, Mateus. Lê aí o capítulo 28, verso 20. O que está escrito? Que ele está contigo aí nesse momento down. Ele te prometeu presença. O que você tem é presença. É ela que vai fazer a diferença. Então, nesse sentido, nós temos, e aqui é uma experiência pastoral, para te impulsionar na liderança, para você entender e viver bem o seu destino. Tem uma coisa que você... Isso aqui é um spoiler do spoiler, gente. Nas muitas práticas pastorais, tem coisas que eu não gosto de fazer. Faço por obrigação do ofício. Eu não vou falar aqui, mas tem algumas que eu não gosto. Quando eu digo assim, ai meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer. Mas tem outras coisas que eu gosto muito de fazer. Uma delas, sabe qual é? Sepultamento. Amo fazer sepultamento, amo. E tem um contexto para isso. Então, eu não conto casamento que eu faço, mas eu conto sepultamento. Eu estou no número 172. Já enterrei todo tipo de gente. Já enterrei gente sozinho, só eu, o caixão. E os funcionários. Já. Tá gravando, né? Quando grava esses negócios, só complica a gente. Eu já enterrei gente. Até um cachorro. Eu estava num retiro. Pô, é o que o tempo ali urge. Vocês me dão 15 minutos? Eu estava num retiro de líderes. De líderes do céu. Aí toco o telefone. Roberto. Fala. Eu não vou falar o nome, que está na internet, o pessoal descobre. Mas vou aqui, nome fictício. A plantinha. Plantinha morreu. Cara, nós estávamos, você imagina, umas 70 pessoas orando por um cachorro doente. Eu, às vezes, chegava em algumas reuniões de supervisão, aí me pedido de oração, quero pedir pelo Plantinha. Plantinha, mas aí, quem não sabia, quem é o Plantinha? É o cachorro do fulano, do Beltrano, não sei o quê. E mexeu mesmo com a família, abalou a família. E sabe o que foi bacana? A célula abraçou aquela guerra, a supervisão, e uma série de... Eu falei, quem faz isso, gente? Igreja é linda ou não é? Pessoal orava mesmo pela cura do cachorro. Orava, intercedendo a cura do cachorro. Mas aí o Plantinha morreu, aí o pai me ligou, Roberto, morreu. Aí eu falei, poxa, cara, Roberto, eu tenho uma coisa para te pedir. Eu falei, misericórdia, Deus. Aí ele, cara,
não dá para a gente deixá-lo em qualquer lugar, porque você sabe, ele é da família. Eu falei, eu não sei não, irmão. Eu pensando comigo, eu não sei não, não sei. Que ele não está no testamento, pô. Aí ele... Pô, a gente tem como enterrar? Aí eu falei, eu? Aí ele, pô, cara, Aí falando lá o nome dos filhos, né? Falei, cara, pastor é um bicho que sofre demais, cara. Eu falei assim, cara, tá, e ele... Pô, tá gravando isso, nossa. Falou, só que eu não tenho um canto para sepultar. Pode ser na sede campestre da igreja? Eu falei assim, misericórdia. Cara, misericórdia. Eu falei, cara, tá bom. Eu estava num outro lugar, cara, com os líderes. Aí eu cheguei lá, eu falei com os outros, cara, vou ter que sair. Tá indo para onde? Estou indo lá para a sede campestre. Mas o que vai fazer lá? Cara, sepultar um cachorro. Sepultar um cachorro. Aí beleza, fui para lá. Você imagina eu chegando lá na sede campestre, aí chamei lá os funcionários, fulano, liguei para o administrador, falei, cara, o funcionário vai estar lá, tá assim, pô, pede para ele, lá separar uma picareta, uma pá e um carrinho. Mas para quê? Cara, só pede para ele, cara. Assim, não explica nada não, pede para ele e fala para nós irmos lá no platô do platô. E fala para ele cavar uma cova. Estou indo para lá agora. Cara, você imagina. E eu chego lá, eu cheguei primeiro que eles, aí o funcionário assim, ô Roberto, fiz lá o que fulano falou, mas para quê? Vai ter alguma programação hoje? Eu falei, uma programação que vai marcar a sua vida, a minha vida e a vida desse lugar. Essa é a programação de hoje. Aí, gente, fomos para lá. Chegou a família. Quando o cara abre a mala e tira o saco preto, o olho do funcionário assim. Esses caras estão ocultando o cadáver aqui. Gente, aí eu falei assim, fulano, vamos aqui, nós vamos sepultar aí um membro da família dele. Vamos lá, me segue. Andamos. Chegou, colocou o cachorro lá. E aí ele olhou para mim e eu falei, ele quer o quê? Um louvor e uma palavra. Mas eu vou falar para você, Deus naquele momento me visitou e deu uma palavra. Qual palavra? Isaías, capítulo quê? 11. A restauração de Sião. Porque naquele dia, diz o Senhor, da raiz de Jessé, naquele dia, o leão brincará com a criança. O leão brincará com o boi. Sabe o que eu falei? Eu falei, no céu vai ter harmonia. Todo mundo vai estar em paz. E o fulano vai estar lá falando com todo mundo. Ninguém vai brigar mais com ninguém. Ele diz, nossa, que lindo. E as crianças choram. Falei, esse sepultamento, ele me marcou. Mas sabe quais os que não me marcaram? Que a pessoa chega no final da vida e diz assim, eu deveria ter feito. Chega no final da vida e diz assim, eu poderia ser feito. Isso aqui é um spoiler que eu estou dando para você. E sabe quantas vezes eu ouvi isso? Algumas. E sabe o que é? É triste. Porque a pessoa chega, ela tem essa conclusão, eu poderia, eu tinha o poder para fazer isso, eu tinha capacidade, eu tinha tempo, eu sabia que era o momento, e simplesmente sabe o que eu fiz? Não fiz, eu decidi não fazer. Roberto, se eu pudesse eu voltava atrás, e eu digo, não dá. Eu estou falando para você, você se lançar nessa jornada, você pode se cansar, tem dia que você vai se entristecer, tem dia que você vai sofrer, tem muitos dias que você vai se alegrar, mas eu garanto para você, você não vai chegar no final da vida e se arrepender. Você vai falar, se eu pudesse voltar, eu faria tudo de novo, faria mais. Eu me dedicaria mais, eu abriria mais as casas, eu faria mais, eu evangelizaria mais. Você não vai se arrepender. Se lança. Então, quando você olha para isso, você fica o quê? Com medo. Com medo. O pastor está perguntando, e o que você faz para uma pessoa se lançar na liderança? Não fale para ela que você quer que ela seja seu líder em treinamento, de cara. Não fale mesmo. As pessoas ficam apavoradas. Por que essa palavra dá medo? Por quê? Porque a pessoa logo disse que eu sou inadequado.
Eu sou inadequado. Não, o fulano, o Beltrano, você, eu sou incapaz. Eu não tenho capacidade. Você recebeu o quê? Poder. Todo mundo foi comissionado debaixo de poder. Aí você chega e diz, isso é com fulano, isso é com Beltrano. Ô, gente, você imagina, na minha turma de faculdade, eu literalmente, não é que a Bíblia esteja errada não, quem está errado sou eu, mas o verso que diz assim, Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, comigo não funcionou não. Eu sou cauda em tudo que é lugar. Na minha turma de faculdade, os caras eram monstros. Foram estudar Alemanha, Estados Unidos, mestrado, doutorado, e eu lendo um texto de 8 laudas, 16 vezes, de René Descartes, para entender alguma coisa da vida. Os caras assim, comiam aquilo. E eu assim, misericórdia. Mas olha, eu entrei no ônibus. Eu nem sei como, mas eu entrei. Fiquei em pé. E quando abriu uma oportunidade, eu sentei na janela. Eu falei, eu vou. Indiferença. Esse, para mim, é o grande desafio diante da liderança. É a indiferença. E o outro? A insensibilidade. Os outros, inadequação, incapacidade, inferioridade, tudo envolvido com trauma. Trauma que a gente tem, análise que nós fazemos de outro. Agora, os 2 últimos ali, tudo nosso ego, ligado ao nosso ego. É aquela ideia assim, cara, o pau está quebrando ali, alguém está gritando, pedindo socorro, e eu assim, estou atrasado. Eu estou atrasado. Então, ali é problema. E quando isso atinge a gente, a indiferença e a insensibilidade é lepra espiritual. Qual o grande problema da hanseníase? Tem um livro muito legal do Philip Yancey e o Paul Brad, chamado A Dádiva da Dor. E eles fazem uma análise muito legal. O Paul Brad, que é médico e foi missionário muito tempo em Colômbia, uma análise assim, e trabalhou com hanseníase, trabalhou em hospitais, destacado só para isso, como que a hanseníase ela tira a sensibilidade. E como ela é perigosa, porque você se quebra e nem percebe, você não sente mais dor. Há uma grande parte da cristandade que está insensível. É uma lepra espiritual. Ele não sente a dor do outro. É indiferente. Total. Esse é um problema. Então, isso acontece porque eu olho para a liderança de uma maneira errada. E por que eu olho? Porque eu sou contaminado por uma série de sentimentos e ensinamentos que eu nem me dou conta que isso aconteceu. Então eu olho para a liderança e eu digo, ser liderança é isso. O Miles, cara, é o Homem-Aranha, ser líder é isso. Algo aconteceu comigo, eu sou picado. Assim, quem é líder? Cara, aconteceu algo com ele foi picado, ele tem um superpoder, ela tem um superpoder. Você viu aqui o testemunho da menina, a menina ouviu, a menina, ela diz, quando eu vi, eu estava lá na frente. Assim, o que tem diferente? Alguém que se lançou. Ou então você olha para a liderança nessa forma, é para quem? Cara, é o Neil, ele é o escolhido. Ele é o escolhido, o oráculo falou, é ele, é ela. E aí você diz, esse vai ser líder. Então você diz assim, quando isso acontecer, quando o oráculo chegar, e eu ouvi uma voz falando, é você, meu filho, minha filha, é você que vai mudar Maringá, é você que vai mudar a região 7, é a região 7, né? Zona 7, né? É a zona da perfeição, né? Recebe aí, não pentecostal sou, entendeu? Ou então é isso aí. Quem é ela? Uma amazona. Ela é. E não só isso. Ela tem o laço da verdade. Tem algo assim. Ela tem um mistério. Ela tem assim, a ligação dela é local com o pai. Não é DDI.
Então ela tem, que ela traz, assim, quando ela fala, todo mundo cai. Aí você diz, eu preciso disso. Ou então, esse aí é o máximo do máximo. Por quê? Ele é filho do Odin, então ele tem sangue azul, é o filho da casta de liderança, é para esse pessoal. Ele é o filho do Odin. Ele é forte, ele está prometido para a liderança e ele tem o Mjolnir. Ele, além de ser tudo isso, ele ainda tem o Mjolnir, esse martelo poderoso. Ele toca, ele dança, ele prega, ele tem o Mjolnir. É isso, gente. Liderança é isso aí. O que você está rindo desse cara? Esse é um dos homens mais influentes do mundo. É uma das maiores lideranças do mundo. Você não tem ideia do que ele já fez você fazer. Você não tem ideia do que ele já fez você fazer. Todos aqui foram impactados por esse homem. Esse cara, em 2011, ele foi considerado a pessoa mais influente do mundo. Do mundo. Você conheceu, lembra do Hosni Mubarak? Quem ouviu falar do Hosni Mubarak? Mandava no Egito há 35 anos, ninguém tirava ele do poder. Sabe quem derrubou ele? Sabe quantos tiros ele deu no Hosni Mubarak? Nenhum. Diretor de dados e conteúdo do Google. Egípcio. Esse cara é que fez você comprar um monte de coisa. Quando você entra lá e pesquisa, Raquete Wilson. Abre um e-mail, Raquete Wilson. Aí você sonha, Raquete Wilson. Você olha para um outdoor, Raquete Wilson. Aí você chega em Sião, no telão, Raquete Wilson. Aí você diz assim, eles estão lendo meu pensamento. É ele. Sabe qual é o nome dele? O El Comim. Sabe o que é liderar? É você entender duas coisas. Duas coisas. Você, gente comum, é você entender isso aqui, ó. Liderar é isso. Liderar não é um título. Liderar não é um cargo. Liderar não é uma função. Liderar não é patente. Liderar é o quê? Liderar é o quê? Quando o Otávio falou, eu falei, cara, eu estou te chamando, dando para você o mesmo convite que está sendo ofertado para o seu filho aqui embaixo. Te chamando para influenciar. Sabe o que é liderar? Liderar é o pau quebrar no teu prédio e todo mundo no prédio saber que pode te ligar 3 horas da manhã. É isso. Cara, aconteceu, ó, liga lá para o 406 agora. Liga. Estou em casa. Daqui a pouco toca o interfone. Roberto, porteiro, desce aqui agora. Eu falei, foi o que, fulano? Cara, desce que o negócio está sério aqui. Aí eu estou descendo. Quando eu desci, saindo do elevador, eu vejo o quê? O lutador, sem camisa, de bermuda e chinelo, vindo também. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Era um lutador lá, lutador lá do prédio. Macho, era brabo. Teve uma reunião de condomínio que ele tentou ir para cima do síndico. Síndico, 74 anos. Ele tentou ir para cima do síndico. Eu falei assim, amigão, deixa eu te falar uma coisa, eu sou pastor, sou crente, mas nem sempre foi assim. Aqui, você não vai bater em idoso, não. Você está entendendo? Estou falando contigo na paz. É shalom. Sabe o que é essa palavra, shalom? Shalom.
Entendeu? Mas eu quero te falar uma coisa. Paz sem voz não é paz, é medo. Falei, isso é rapa. Então tu escolhe, Shalom ou rapa. Então aqui você não vai bater nele. Beleza. E foi. Nesse dia, eu encontrei com ele. O que foi? Eu falei, eu não sei, cara, o cara me ligou, estou vindo aqui. Que bateu? Eu falei, mas foi o quê? O que está acontecendo nele? Bateram no meu apartamento, eu vou quebrar, eu vou não sei o quê. Eu falei, cara, eu não sei, eu estou descendo aí, o porteiro já... Roberto, me ajuda. Cara, o fulano, ele está lá, e ela falou que vai matar e vai botar fogo no prédio. Eu falei assim, quem vai matar alguém e vai botar fogo? Eu falei, são duas coisas muito graves. Vamos resolver uma e depois a outra. Entendeu? Aí daqui a pouco ele, eu não sei que bateram lá no meu apartamento. Aí o porteiro falou, foi ela. Aí eu falei assim, gente, mas quem é ela? Cara, é a fulana que está num treta com fulano. E ele lá descobriu que o fulano tem uma fulana e ela está com 2 garrafas de coquetel Molotov. Falou que vai botar fogo no prédio e está com uma faca. E eu falei, e cadê o fulano para resolver essa bagaça? O fulano está escondido lá atrás, mas não fala, pelo amor de Deus. Cara, eu falei, mas onde ela está? Eu não sei, ela está pelo prédio. Falei isso. Falei, daqui a pouco, gente, isso é sério. Daqui a pouco, e o lutador assim, bolado. Daqui a pouco, é sério, gente. Correu um vulto assim, pensa, porque o fulano que estava escondido correu, foi para a rua, ela viu e foi atrás. Vup! Daqui a pouco, uma confusão correndo na rua, ela voltou, ele voltou, entrou, ela veio atrás e falou assim, ele está aí, o portão, todo mundo fechou tudo, o porteiro fechou tudo. Nisso, o lutador, foca no lutador que queria bater no velhinho, foca nele, agora aqui a cena, ela está lá gritando, com uma garrafa na mão, uma faca na outra, falando, deixa eu entrar. E o porteiro disse, não, minha senhora. Aí eu fui para falar com ela. Nisso, ela pulou o portão do prédio. Matrix. O lutador, foca aqui, ó. Quando ele olhou, ele falou assim, eu vou para casa. Eu fiquei lá. A menina magra. Bicho, quem segurava ela? A mulher estava o quê? Possessa. Pior que mulher traída, pior que bala perdida, é mulher traída. Possessa, então, sai de baixo. Quem segurava? Chamaram a polícia. Eu fui para conversar com ela. Era uma outra pessoa, transtornada. E o Espírito falou, ela está possuída. Eu falei, cara, é agora. Falei, é agora. A polícia chegou. Seguraram a mulher, algemaram a mulher. Ela saiu da viatura, algemada pela janela. 3 policiais não conseguiram segurá-la. Eu agarrei na garagem. E sabe o que eu falei para ela? Jesus te ama. No ouvido dela. Você é amada. Você não é um lixo. Você não é um resto. Você não é descartável. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Foi assim. Servir, influenciar. Você tem que influenciar. Sabe o que é influenciar? Para finalizar e te explicar isso aqui. Meu professor na faculdade conta a seguinte história. Uma menina, e como eu me identifiquei, que é a história da minha mãe, né? Engravidou. 17 anos. Os pais a expulsaram de casa. A história da minha mãe é essa. Ela decidiu abortar. Uma família ficou sabendo
que ela era amiga da filha dessa família. E falou, não faz isso não. Não faz isso não. E muita gente falando, faz, você não vai ter como criar, isso vai ser onde... E sabe o que a família falou? Nós vamos te ajudar, eu te prometo. E sabe o que a família fez? Ajudou. Sabe o que o professor falou? Eu estou aqui dando aula para vocês. A influência é isso. E todos os dias nós estamos influenciando. Gente que está se cortando. Gente que chega e ouve uma voz e diz, pula da janela. Pula. E alguém diz, cara, não faz isso não. Cara, eu vou lá, vou experimentar. Não, não faz isso não. Você não tem ideia como você vai marcar a sua vida. Essa igreja aqui não tem como te oferecer cargo, título. Mas tem aqui duas coisas. Bacia e toalha. Para você servir e influenciar. Bacia e toalha. Está aqui. Bacia, toalha. É assim que vocês vão impactar 404 mil pessoas dessa cidade. Fazendo o quê? Servindo e influenciando. Servindo e influenciando. Servindo e influenciando. Então, Sião, você quer? Vem para cá. Eu quero orar por você. Momento agora de oração. Poderia falar dos movimentos da célula, para dentro, para fora. Vou deixar com o pastor PJ. Gostei disso. Pois está lá o slide, você acompanha. Mas agora é um momento de oração. Vem cá. Vem, é um momento. Você quer? A gente te chama, você vai liderar. Você aprendeu o quê? O que é liderar? Liderar é ter título? Não, não sei liderar. Eu não posso... Eu digo assim, você não é influente. Você não tem a capacidade de servir. Pessoa chegar lá no concurso e falar assim, poxa, você veio ontem, você pegou a matéria? Peguei, está aqui. Está aqui. Pô, você está dando uma matéria para ele, é um adversário seu? Não, não é não. Está aqui a matéria. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu fico com o neném. Vai lá. Eu lavo a sua casa, ela está operada, nós vamos limpar a casa dela. Ele está desempregado, nós vamos fazer o rateio. Ele vai para o legendário, nós vamos ajudar. Servir, influenciar. Oh, isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Está todo mundo saindo. Está todo mundo saindo. Vocês andam em cardume. Não é isso? Vocês só andam em cardume. Se alguém chega e diz assim, não, eu não vou lá. Onde é o point? Onde é o lugar do lanche? Vocês vão? Onde? Aqui. O lugar de comer, o lugar do lanche. Não, tem um lugar, aquela lanchonete, aquele lugar, todo mundo vai depois do culto. Isso aí. Aí ela diz assim, não, eu não vou, hoje eu não quero. Como assim? É uma mentira, cara, só anda em cardume. Não quer ir por quê? Porque não tem dinheiro. Você disse, você vai sim. Nós vamos rachar batata frita. Mas vamos. Servir e influenciar. Contra isso, não tem resistência. Aí as pessoas vêm. Está precisando de... Cara, procura lá aquele pessoal. E eles ajudam o povo. Deus, o Senhor mudou o mundo com 12 homens. Mudou. O que é para o Senhor mudar essa cidade com essa multidão que se levanta nessa noite falando, nós vamos servir e influenciar. Esse é o nosso estilo de liderança. O que é liderar? Liderar não é mandar, liderar não é ter título, liderar não é ter cargo. Liderar é servir e influenciar. É pegar bacia, é pegar toalha e falar, eu vou lavar pés. Eu vou servir. Eu vou. Podem me ligar, eu estarei lá. Então que assim seja aqui, em nome de Jesus. Amém. Fica aí mais um pouquinho só. Você veio aqui à frente fazer uma entrega, foi isso? Olha esse corredor como está. As pessoas não conseguem nem chegar aqui na minha lateral ali. Só se eu ver se eu entendi. Você veio aqui fazer uma entrega? Ok. Então fique mais um pouquinho só. Bom lugar para você ficar aqui. Pode falar com Deus aí. O pastor tinha que fazer, ele já fez. Desafiou,
entregou o recado, desafiou. O que você tinha para fazer, você já veio. E agora Deus está te vendo, né? Deus está fazendo alguma coisa. Fique aí um pouquinho.